Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Fique, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, não sei se vocês já repararam, né, que o homem solteiro incomoda muito no Brasil, né? Alguns irão dizer que não, porque na verdade ninguém liga para ti, mas não se trata disso, pessoal. O Brasil é um país muito fofoqueiro, compreende? Quer dizer, aqui as pessoas querem saber de tudo que tu fala ou faz. Elas não vão dizer diretamente isso para ti. Elas vão esconder esse tipo de situação porque pode causar ali um desconforto para elas. Muitas das vezes essas pessoas que acabam te acompanhando, né, não te conhecem, né, que causa ainda mais uma inconveniência, né, vamos dizer assim, né? Então, quer queira ou não, isso é um fato, pessoal. Por mais que os outros não admitam, o homem solteiro realmente causa ali um incômodo, porque ele presencia, né, vamos dizer assim, ele experiencia uma liberdade ao qual muitos não têm coragem de usufruir, compreende? Se trata disso, não é querendo me achar melhor do que os outros, jamais. O ponto é que hoje em dia, na maioria das vezes, o relacionamento não está sendo saudável, né? Alguns podem levar assim pro lado assim mais pro outro lado, né? Achando que não, tu tá dizendo que toda mulher não presta. Jamais, não tô falando isso. Eu tô dizendo que a maioria das mulheres existe um padrão que as mulheres daqui seguem, né? Se elas não são feministas, elas acabam indo para o materialismo. Então, pessoal, que eu estou dizendo, a maioria dos casos não está compensando, né? É o que muitos dizem, né? O suco não está valendo a espremida, né? Quer dizer, o homem está cada vez mais valendo o que ele tem, né? E isso causa disrupções, desequilíbrio, né? Alguns dizem assim, mas a solução seria voltar àquele molde do passado, né? Só que os tempos mudaram, a gente vê que houveram diversas transformações pelo mundo, desde 1960 até o presente momento. E logicamente, pessoal, que essas transformações incluíram logicamente os relacionamentos, né? E enfim, houve um desequilíbrio sem procedentes, né, no que aconteceu desde então, né? Algumas pessoas conseguem notar isso, outras não, porque também já estão entregues à modernidade, compreende? Mas quer queira ou não, pessoal, porque o homem solteiro ele desafia o status quo atual, né? Não só o sistema em si, mas a sociedade mesmo que indiretamente, compreende? E logicamente que os outros se questionam, porque ele está tanto tempo sozinho, né? Enfim, as pessoas começam por assim dizer, a problematizar
problematizar essa questão, porque deve ter algum problema com ele. Não, as pessoas simplesmente não querem aceitar o fato de que existem indivíduos que não estão, por assim dizer, se encaixando nos moldes, nos paradigmas atuais, né? Então é questão assim de lógica, questão de saber raciocinar e entender que o cenário não é o mesmo que antigamente. Existem diversos desafios, muitos desafios para se embarcar num relacionamento, até mesmo propriamente num casamento, mas o que se vê hoje em dia, segundo as pesquisas, é que está havendo um aumento no divórcio, né? Por que isso está acontecendo, né? A sociedade geralmente tende a culpar o homem por tudo que está acontecendo de errado na sociedade. Não, porque por que está acontecendo isso? É por conta do homem, né? Sempre julgando ali como se fosse um fardo para os homens. E quando o homem fala assim, eu quero viver solteiro, se ele tiver ali um outro relacionamento casual, não tem problema nenhum. Agora, é um novo panorama uma questão que eu costumo até enfatizar em mim mesmo é que uma das formas, eu acredito que a melhor forma, uma das melhores formas talvez de masculinidade hoje em dia é o homem se adaptar. Porque, novamente, né, a gente não está vivendo sob aquelas rédeas, né, antigamente, né, existia o quê? Existia assim os freios morais. Hoje em dia a gente vê que as leis estão favorecendo somente as mulheres, né? Quer dizer, a gente vê claramente que tem havido derrupções também nesse sentido, né? E isso é provocado intencionalmente, né? Até inconscientemente pelos políticos, mas enfim, de qualquer forma a gente vive, né, sob um país, né, que é girado principalmente em torno das mulheres, né? Mas enfim, pessoal, a gente vê que o homem, vamos dizer assim, vários canais masculinistas estão ali sob possível censura, né? Por quê? Porque muito do que a gente diz, aqui eu me incluo, né, são verdades inconvenientes que a sociedade não quer encarar, compreende? Não quer encarar, eles preferem ignorar, negligenciar os homens que venham a questionar o modus operandi atual, né? E logicamente, né, isso recai numa descartabilidade, né, justamente da figura masculina, né? Quando o homem, por exemplo, só vale o que tem, e isso causa o que, pessoal? Parece que ele vira um certo boi de canga, né? Porque se ele só serve, né? Se ele só tem validade em seus bens materiais, isso está causando o quê? Uma desumanização dele. Isso causa incômodo quando a gente joga esse tipo de verdade para o público. Isso causa um desconforto, né? Porque as pessoas não querem que o homem questione sobre isso, né? Porque é como se fosse, como é que poderia se dizer isso? Uma pedra no sapato deles, né? Uma pedra no sapato dele, né? Então,
Muitas dessas leis que são criadas apenas para as mulheres foram na hipótese de um relacionamento. Mas só que muito do que se propaga hoje em dia na imprensa, na imprensa aqui do Brasil, são fake news. Então a gente precisa filtrar, se bem que hoje em dia é muito difícil você encontrar questões assim positivas, mas de qualquer forma, pessoal, eu acredito que a gente poderia amplificar ainda mais esse debate, né? Mas eu estou me restringindo somente ao Brasil, porque vivo aqui atualmente, né? Pretendo, quem sabe, sair em breve desse país, mas entendo, pessoal, entendo isso, né? Eu acredito que tem mulher que pode até me interpretar erroneamente aqui, pode até não ter concordância comigo, tá tudo certo, mas a gente tem que ter o direito de falar, esse tipo de situação, né? A gente não pode simplesmente se calar, porque tu é o dissidente, então você tem que, a gente tem que arrumar, né, segundo eles ali, tem que arrumar alguma maneira de censurá-lo, né, como se isso fosse uma solução para resolver todos os problemas na sociedade, né? Quer dizer, não faz sentido nenhum, pessoal, né? Eu particularmente tenho uma visão muito individualista. Eu entendo assim que a gente tem que ter o livre-arbítrio, né? O Brasil, né? Eu tenho alterado minha percepção. Eu acredito que o Brasil é muito mais coletivista, né? É uma pessoa interligada na outra o tempo inteiro, né? E logicamente que não só o fato do homem viver solteiro, né? Esse individualismo incomoda muitos outros, né? Porque é como se fosse, como se passasse a impressão de que ele está vivendo de uma forma egoísta, né? Como se você tivesse que se encaixar a qualquer preço em um padrão, né? Você tem que ser obrigado a se encaixar num modelo que é desvantajoso para ti, para poder agradar essa sociedade atual, né? Como se agradar essa sociedade atual fosse algum mérito, né? Quer dizer, uma sociedade que não é exemplo nenhum, que quer apontar os dedos para os outros, né? Mas novamente, né? Não é exemplo nenhum em vários sentidos, né? Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui os principais pontos aos quais considero que o homem solteiro, né, acaba sendo incômodo, né, porque desafia o status quo atual. Não sei como está o cenário lá em outros países, né, mas segundo alguns vídeos que eu vi, até mesmo do Reino Unido, o cenário é o mesmo. O cenário é muito parecido, né? E logicamente, pessoal, que o feminismo é mundial, né? É mundial. Tem mulher aqui no Brasil que diz que é feminista cristã. Eu creio que são duas questões diferentes. Ou você segue o que está na Bíblia, ou tu vive emancipada do homem, achando que esse é o caminho correto. Ok, vai cada pessoa. Agora, eu particularmente prefiro seguir as leis espirituais, tá? E logicamente, né, que hoje em dia, né, a gente vê, né, que o mercado de trabalho também trouxe essa tal emancipação, né, da mulher, né? Antigamente essa questão mais de submissão era mais valorizada. Hoje em dia valorizada, né, até por termos sociais, mas o que acontece é que hoje em dia, novamente, né, o mundo,
né? O planeta passou por transformações, né? E o solteiro é mal visto porque, novamente, questiona praticamente tudo, né? Questiona praticamente tudo. As pessoas podem dizer que não se importam com isso. Ah, porque ninguém liga pra ti. Isso é uma maior falácia, pessoal. O Brasil é um país muito curioso, fofoqueiro. As pessoas querem saber o que tu tá falando ou o que tu tá fazendo. Isso é a maior falácia, né, de quem ninguém liga. As pessoas querem tem até aquela máxima, né? Elas querem te ver bem, mas não querem te ver melhores do que elas, né? Então é isso que eu tinha para dizer. Era isso que eu tinha para dizer. Qualquer outro detalhe eu trago em outros conteúdos, né? Mas é o primeiro vídeo de 2026. Queria trazer aqui novas perspectivas, né, sobre tal assunto, porque será muito debatido nesse ano, no decorrer de 2026 principalmente, né? Mas também será muito discutido, né, até 2027, 2028, 2029, 2030, enfim. Será uma série de vários debates, certo, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer. Então, pessoal, a maioria das vezes relacionamento sério não está compensando. Não estou dizendo que são todas as mulheres que enfim, vocês entenderam, né? A maioria das mulheres não está compensando para que o homem embarque em um relacionamento sério. Mas era isso que eu tinha para dizer, né? Qualquer outro detalhe trago em outros conteúdos. Valeu, até a próxima.